Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal Conexão Pedro e Duda. E nesse vídeo a gente inaugura a nossa série com dicas muito legais sobre viagens para Orlando, na Flórida, Estados Unidos da América. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like nesse vídeo e vem com a gente. Bem, pessoal, nesse vídeo de hoje a gente quer inaugurar a série falando sobre hospedagem em Orlando. Você está pretendendo ir para Orlando? Assista esse vídeo até o final. Existem basicamente duas distintas opções para que os turistas façam a escolha de como pretendem fazer a sua hospedagem durante a sua estada em Orlando. Uma delas, muito procurada por muitos e tradicional, é a da escolha de um hotel. E você pode ficar hospedado em algum bom hotel, seja em Orlando, seja em Kissimmee. E você tem a opção de, estando no hotel com a sua família, ou se você for sozinho, desfrutar do serviço de quarto, do suporte que o hotel dá e em alguns hotéis, não em todos, café da manhã incluído. Aliás, se você fizer a escolha de se hospedar no hotel, olhe na hora de fazer a sua reserva se está lá escrito Breakfast Included, inclusão do café da manhã. Porque em alguns hotéis o café da manhã não é incluído e você, para se alimentar de manhã, vai ter que comer em algum lugar, ok? Bom, a segunda opção, bem diferente de se hospedar no hotel, é a que muitos brasileiros praticam. Eu, desde quando comecei a frequentar a Flórida, há mais de 15 anos, eu sempre pratiquei, que é a de alugar uma casa mobiliada com toda a estrutura dentro dos condomínios que alguns chamam de condomínios de luxo, em que você pode alugar uma casa, que tem a opção de casas com 4 quartos e as opções de casas de 2 andares, que em regra são as casas de 7 quartos. Bom, nas casas você tem vantagens e para alguns, algumas desvantagens em relação à hospedagem em hotéis. A vantagem de você ficar numa casa é que você vai desfrutar. A primeira vantagem é que você vai desfrutar de toda uma estrutura que você pode usufruir durante o período da sua estadia, desde uma cozinha totalmente equipada com geladeira, freezer, fogão, micro-ondas, máquina de lavar louça, tendo também a laundry, a máquina de lavar roupa e, na maioria das casas, a secadora de roupas, o que é o maior adianto, principalmente para quem vai ficar por um período de mais de uma semana, 10 dias, 2 semanas, às vezes 3 semanas na Flórida, e você poder estar lavando suas roupas sem ter que pagar para levar na lavanderia sempre, esperar lavar a roupa, secar, ficar perdendo uma parte do seu dia 2, 3, 4 vezes na viagem. A casa lhe dá a estrutura em que você desfruta de uma cozinha estruturada com tudo que você precisa, tá? Desde coisas básicas como um liquidificador, um micro-ondas, a talheres de louça, a, como eu disse, um freezer, uma geladeira, uma máquina de lavar louça, a laundry com a máquina de lavar roupa, a secadora de roupas, e a casa tem a vantagem de você poder ter ali, a depender da casa, uma piscina. Às vezes, você chegando no final de um dia de parque, no final de um dia de passeio, você poder tomar um banho de piscina com os amigos. Às vezes, você está num bom condomínio e você quer tirar um dia de descanso após 3, 4, 5 dias seguidos fazendo os parques. Você faz um churrasco na beira da piscina com a tua família, com amigos. É uma opção que no hotel, em regra, você não terá. Então, existem essas vantagens para quem escolhe optar pela hospedagem numa casa alugada em relação a quem escolhe por se hospedar no hotel. Qual é a desvantagem? Você não vai ter na casa o serviço de quarto, com a limpeza de quarto e o café da manhã incluso nos hotéis que incluem. Você se hospedando numa casa, você vai ter que fazer o que todo mundo que se hospeda em casas em Orlando faz. Vai ao mercado, vai a um Walmart, vai a um Target, a um Publix, e você vai fazer as suas compras para poder abastecer a sua geladeira, como se fosse numa casa de veraneio, pessoal. Como se fosse o que a gente faz muito aqui no Brasil, numa casa de praia, só não é praia. Então você abastece sua geladeira, abastece seu freezer, compra os seus alimentos, e ali você vai ter o seu papel de cozinhar, fazer a sua comida, mas a maioria das casas tem, como eu disse, tudo o que vocês imaginarem para proporcionar máximo conforto aos guests, aos hóspedes, durante a estada nas casas. No que tange ao aspecto financeiro, particularmente, eu digo a vocês por experiência própria. Quando você vai sozinho ou um casal com 2 filhos, em que um quarto de hotel é suficiente, o valor de uma diária de um quarto de hotel é mais barato que o valor de uma diária numa boa casa, ainda que seja uma casa menor. As casas menores são as casas de 4 quartos, que hospedam até 10 pessoas, em média 2 pessoas por quarto, mais a sala, que sempre tem um sofá-cama, que não há necessidade de uma família maior, 2 famílias indo juntas com um grupo de 10 pessoas,
a sala hospeda mais 2 pessoas para dormitório no sofá-cama, que toda casa que serve para esse esquema de vacation em Orlando elas têm. Então, a vantagem financeira ocorre na casa quando você vai com um grupo de pessoas que geraria uma necessidade de alugar pelo menos 2 quartos. O custo de 2 quartos de hotel em Orlando normalmente fica mais caro do que o custo de uma diária de uma casa. Então, a vantagem financeira em alugar casa em relação ao hotel surge quando você vai com um grupo de pessoas, de pelo menos 4, 5 pessoas, o que diz que você gastaria com 2 diárias de hotel, 2 quartos, e você vai gastar com uma diária da casa. Para grupos maiores, com 7, 8 pessoas, sem dúvida alguma, a casa é muito mais vantajosa. Ao invés de ficar alugando 3 quartos, pagando 3 diárias de hotel, você vai pagar uma diária da casa e todo mundo junto dentro de uma casa. A casa também proporciona para quem gosta o conforto de você estar dentro de um casarão, de uma mansão. Uma casa de 150, de 200, 250 metros quadrados às vezes, a depender de qual seja essa casa. Eu cheguei a ficar hospedado em hotel 2 vezes, isso lá em 2005, 2006. E depois dali só fiquei em casas alugadas. Meus filhos, quando pequenininhos, a primeira vez que eu fui com a minha filha tinha 6 meses, meu filho fazendo aniversário de 3 anos, e eu fui a primeira vez, aluguei um apartamento, depois passei a alugar casa e nunca mais parei. Em 2013, tomei a decisão de investir, o dólar estava muito favorável na época, 1,92 reais um dólar, e eu comprei um terreno e construí uma casa em Kissimmee. Então, de lá para cá, eu fico hospedado na minha casa, a qual, inclusive, se vocês tiverem interesse, depois entre em contato com a gente aluga durante o ano, ela fica num esquema de vacation, administrada por uma companhia que aluga a minha casa para turistas, para amigos, então eu sempre passei a ficar em casa. Eu sou suspeito para falar porque eu, além de ter sido, antes de me tornar proprietário, locatário, hospedava-me em casas, eu construí uma casa. Então eu acho a casa muito mais vantajosa, seja pela vantagem financeira, quando você vai com um grupo de pessoas, seja pelo conforto, a comodidade e pela utilidade de você tudo, o que em regra no hotel você não terá. Bom, os hotéis, caso você queira, você pode procurar na área da International Drive ou do Lake Buena Vista. São áreas bem centralizadas que vão colocar você no meio do caminho entre os parques da Disney, os parques da Universal, entre os outlets e os centros de consumo de Orlando. Então anote a referência, se você quiser se hospedar num hotel, procure um hotel na área da International Drive ou de Lake Buena Vista. Se você quiser se hospedar numa casa em Orlando, você não consegue alugar casa para passar uma semana, para passar 15 dias, porque é vedado pela legislação que rege as locações imobiliárias no condado de Orange, onde se insere o município de Orlando. Para você poder alugar uma casa tem que ser em Kissimmee, que é colada com Orlando e que inclusive é mais perto dos parques da Disney. Kissimmee já fica mais colado do complexo Disney do que Orlando. E em Kissimmee você tem dezenas, mas são muitos condomínios, ora de casas, ora de prédios, tá? Em Kissimmee, que fica no condado de Osceola, você pode alugar por um dia, por uma semana, por 15 dias, pelo período que você quiser, conforme você faça o seu acordo com o contratante que vai lhe disponibilizar o acesso à casa que está ali para ser alugada. Eu recomendaria a vocês que, caso queiram ficar em casas, procurem casas em condomínios grandes que tenham no mínimo 20, 30 casas, porque são condomínios estruturados, condomínios seguros e que vão dar a você todo o suporte, beleza? Então, essas são algumas dicas que a gente queria compartilhar. Queria ler aqui as experiências de vocês que já foram a Orlando, as opiniões, para a gente poder aqui no chat poder desfrutar dos comentários, dos diálogos, e qualquer dúvida que vocês tenham a mais, podem mandar as perguntas que a gente responde. Aqui ao final do vídeo, a gente vai colocar algumas imagens da minha casa, lá do meu condomínio, onde caso vocês tenham interesse em se hospedar, mandem uma mensagem que a gente direciona para que vocês possam, ao longo do ano, se a casa estiver disponível, não estiver alugada por outro guest, vocês possam se hospedar na minha casa. Não podendo ser na minha, eu posso indicar outras para vocês. Valeu? Um grande beijo. Dicas aqui no canal Conexão Pedro e Duda. Se inscreve no canal, não se esquece. Deixa um like, ativa o sininho de notificações e acompanha a gente aqui com mais vídeos sobre uma viagem de férias em Orlando.